Bom, gente, vamos lá então. Bom dia para todo mundo. Nós vamos dar sequência. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre Escola de Frankfurt, né? Lembrando que hoje, então, nós vamos falar de dois aspectos. Nós vamos dar sequência à discussão sobre o consumo de objetos na sociedade de produção capitalista e vamos também falar de sexualidade na segunda parte da aula. Para ilustrar o que a Escola de Frankfurt nos apresenta, como a gente vinha discutindo no final da primeira aula, a distinção dos objetos, né, da cultura de massa para a indústria cultural, eu resolvi trazer alguns exemplos para vocês verem, né? Eu abri aleatoriamente aqui, tá bom, não foi aleatório, eu abri uma página na internet para mostrar algumas imagens para vocês. Primeiro eu quero que vocês olhem as imagens, depois nós vamos falar da estrutura da página para discutir um pouco como funciona o próprio sistema de produção capitalista para a Escola de Frankfurt. Então eu fui procurar objetos que são incorporados e distribuídos pela sociedade de produção capitalista e cuja função ou cuja beleza também podem ser questionadas, né? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Tá? Eu digitei assim no Google, né? Objetos bregas que todos têm em casa. Por que brega? Porque isso vai ter a ver com o conceito de kit, que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então vamos ver um pouco desses objetos, né? Primeiro nós temos uma bela capa de botijão de crochê, né? Acho que muitos de vocês já podem ter tido isso na casa dos avós, dos tios, nas próprias casas. Essa imagem não abriu, né? Mas ó, panos de pratos pintado à mão e com barra, em crochê. Puxa-saco com os mais variados motivos, né? Veja, para você colocar os saquinhos do supermercado, né? Tem cachorrinho, gatinho, outro cachorrinho, né? Tem de galinha, que é muito comum. Outro que não abriu, né? Que é em crochê também, o mesmo objeto. Jogo de tapete para o banheiro, combinando com o vaso sanitário e o porta-rolo, né? Isso é fantástico, tá vendo? Nós temos um tapetinho, nós temos aqui o assento, nós temos lugar onde colocar os papéis higiênicos e por aí vai. Temos outro, capa de crochê, né? Mas agora é para um liquidificador, né? Temos esse belíssimo exemplar de um galo que muda conforme a temperatura. Uma jarra de abacaxi de plástico, tipo grande família, né? Pena que não abriu. Temos frutas de plástico, né? Que não tem função nenhuma, a não ser decorativa. Nós temos jogo de louça, né? Antigo. E jogo de panela decorado em ágata, com vaquinhas. Copo de requeijão com personagem da Disney. Esse aqui eu não tenho ideia de quem é, a Pequena Sereia, Pocahontas. Abajur feito com garrafa, né, que a gente achou lindo e não quis jogar fora. Anões de jardim. Sapinhos de quintal, ó, placa de jardim. Temos também almofadas, eu te amo, tem a almofada do Smile, né, que agora é muito comum. Olha lá, um bibelô de gatinho. Temos uma lembrancinha de turismo do Rio de Janeiro, né? Uma caneca de chopp de cerveja, né? Meu pai tem uma coleção sem fim dessas. E pinguim de geladeira. O que vocês puderam notar, né, além dos objetos, né, na página da internet? Isso explica um pouco o funcionamento do capitalismo. Da mesma maneira que a gente se diverte olhando essas fotos, né? Ah, meu avô tinha, meu irmão tem, eu tenho isso aqui. Ao mesmo tempo que você se diverte, nós estamos aqui vendo objetos para serem vendidos, né? Por exemplo, já foi a Black Friday, mas tem objeto aqui, tem coisa da Nespresso, e por aí vai, conforme a gente for andando aqui, vão aparecendo as famosas propagandas, né? Tá vendo? E tá aparecendo coisa de café, gente, porque recentemente eu entrei no site da Nespresso para comprar cápsula de café. Então, irremediavelmente, né, apareceu coisas de café. Todo mundo sabe como funciona. A gente pode dar mais alguns exemplos da função dos objetos na sociedade de produção capitalista, né? Ah, tá vendo? Ó, propaganda de coisas de computador, propaganda de não sei o que é isso aqui, que é
Aqui, cá estou eu, né? Um objeto de arte. Para quem não sabe, esse aqui é o nosso digníssimo presidente da República, Jair Otário, digo Messias Bolsonaro, e é uma pintura do Romero Brito, retratando o presidente da República. Né? O Romero Brito, mais do que o Bolsonaro, ilustra o funcionamento dos objetos na sociedade de produção capitalista. Vocês já viram a obra do Romero Brito? Né? A obra do Romero Brito é repleta de lugares comuns, coloridos e que fazem muito sucesso. Né? Vou pedir licença que eu vou para um outro site agora, que também vai ilustrar como funciona a sociedade de produção, circulação e consumo de objetos. Estamos na página da UOL, né? Vamos passear na página da UOL. Grava essa aula no dia 30/11, tá, gente? Então, são as notícias 30/11. Temos uma propaganda, aí a gente tem notícias, né? Tá vendo? Comércio e serviço na capital voltam a funcionar por menos horas, é claro, dia depois das eleições. Olha lá, propaganda sobre vacinação infantil, né, em tempos de Covid, entrevista com o Barroso e com o Fernando Henrique Cardoso, né, o Fefito fazendo um comentário da Tata Werneck, propaganda se você realmente sabe fazer arroz, né? Olha aqui uma coisa muito importante, ó. Abrir demais a boca pode desencaixá-la. Sabia? Veja o que fazer. Isso é importante, né, gente? A gente fica sabendo que um menino de 13 anos morreu afogado no litoral de São Paulo, que o Kennedy Alencar fala que em 2020 vai acontecer alguma coisa. Olha lá, o Moro é contratado para a firma que administra a recuperação da Odebrecht. Vemos aí o Bolsonaro lamentando a morte do Maradona, vemos o resultado da loteria, prejuízo dos clubes, mais uma propaganda da Brastemp, né? Por quê? Porque eu também fui ao site da Brastemp porque eu preciso comprar uma geladeira nova, né? Aí a gente viu o acidente na Fórmula 1, vemos o Luxemburgo, o Mike Tyson, né? O que mais a gente vê? Vamos continuar dando uma passeada aqui, né? Vimos que... Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Olha lá, ó, a Juliana Paes reclama da fila em aeroporto do Rio de Janeiro, né? Meio absurdo, né? É bem absurdo, né? Uma pessoa em plena pandemia ir para o aeroporto e reclamar que tem fila, né? O fato dela ter ido para lá, ela não reclama. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui com nossa explanação, né? O que foi destaque na semana, mais propaganda da Brastemp, aí temos propagandas de esporte, né? Várias propagandas de esporte, propagandas da Fast Shop. Aí temos uma seção que é sobre televisão, que é o Splash, tá vendo? Confira clipes geniais, mais propaganda de 80% de desconto, mais Fast Shop. Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Né? O PIB do Brasil, morre a 42ª vítima do acidente, né? Coisas importantes para a gente saber, isso é muito importante. Aí temos os canais específicos, o Viva Bem, o Universa. Olha lá, ó, na pós-pandemia, os solteiros demonstraram afeto, o que mudou, né? Aí o Dr. Jair explica, né, que se após a menopausa eu sinto muita dor durante a penetração. Descobri que minha amiga foi traída, elas contam como reagiram, né? O que mais que tem aqui, né? Vamos ver. Porque nem todos os signos os mesmos. Ah, isso é muito bom, hein? Porque nem todos do mesmo signo são iguais. Aí você pode escolher o seu signo aqui e saber o que vai acontecer, né? Mas olha no dia, porque aqui está atrasado. Aí temos coisas de videogame, coisas de tecnologia, coisas de carro, né? Tá vendo? Vemos também o Nicoleles, temos uma máquina de criar universos, né? Vemos o João de Deus, né? Vemos aqui mais Black Friday de mulheres de calcinha. Vemos o que o João Guilherme, tá vendo? Emagreceu 40 quilos pela sua saúde. O que mais que a gente vê? Dicas para você abrir o seu negócio, dicas para você assistir a Champions League do Brasil. Aqui, se você quiser publicar alguma coisa, também tem. Caso você quiser fazer cursos, você pode comprar aqui no UOL. Aí tem uma propaganda que fala do Cyber Monday, né? 80% de desconto. Né? Espero que você não tenha gasto dinheiro ontem ou sexta na Black Friday, né? Onde eu estou? Aqui voltei, né? Que deu um gap aqui, né? Vamos ficar aqui na página do UOL, então, né?
O que isso quer dizer? Né? A gente pode fazer simplesmente uma leitura de que, nossa, que legal, quanta coisa divertida para a gente ver e comprar, né? Ou a gente pode fazer uma leitura crítica, que é a proposta da Escola de Frankfurt. Vou me aumentar aqui, gente. Qual a ideia da Escola de Frankfurt, então? Olha, quando você navega pela página da UOL, pela página da Folha, quando você navega pelo Instagram, você não se diverte? Você não vê imagens legais, notícias importantes, você não forma opinião sobre algumas coisas? Você ficou sabendo, por exemplo, que tem uma reportagem ali que eu não citei, né, mas que a Urak, né, que acho que é assim que pronuncia, que era uma modelo, agora não é mais modelo, é evangélica, e isso é muito importante para a gente saber, né? E outras coisas, por exemplo, que o comércio, a partir do dia 30/11, vai voltar a ter menos horas de funcionamento, porque a pandemia está aumentando, mas ao mesmo tempo você deu um pouco de risada, que você ficou sabendo por que o Neil Gaiman é o cara mais legal do mundo, por que é muito cedo da gente... Por que tem propagandas de celulares para você comprar? Ou seja, veja bem, você ao mesmo tempo que se informou, ao mesmo tempo que se divertiu, você foi bombardeado por um monte de propaganda de consumo de objetos que supostamente vão te fazer mais feliz. Certo? E quando a gente viu na página anterior aquele monte de objetos, o fato era, primeiro, para dar uma descontraída, segundo, pelo seguinte: a maioria dos objetos, sejam aqueles ou quaisquer outros, eles são realmente indispensáveis para você viver. Né? Para você ter um banheiro bonito, você realmente tem que ter capa de crochê para a privada. Ou então você tem que ter um pinguim em cima da sua geladeira. Ou então, daqui a pouco isso passou recentemente, né? Você precisa de uma árvore de Natal que imita um pinheiro que não existe no Brasil, com neve que pouco existe no Brasil, com um Papai Noel que não existe na realidade, ou seja, uma figura imagética que não tem nada a ver com a nossa, aliás, tem tudo a ver, né? Mas não tem originalmente nada a ver com a nossa cultura, mas que agora tem a ver com a nossa cultura. Você comemorou o Halloween, né, que não tinha até agora há pouco nada a ver com o nosso folclore, e agora praticamente é o nosso folclore. E vejam os objetos que nos são ofertados. Ou são objetos caros, né, propagandas da Fast Shop, da Brastemp, da Nespresso, ou são objetos ridículos, engraçadinhos, pinguim de geladeira, capa de gatinho, quadros de mau gosto, como o Bolsonaro. O que a Escola de Frankfurt tenta nos ilustrar, né, para que a gente faça um uso esclarecido, um uso crítico da nossa razão, é a ideia de que os objetos na sociedade de produção capitalista ocupam um papel que eles vão dar o nome de kitsch. Né? Kitsch escreve K-I-T-S-C-H, vem de uma palavra alemã, né, que faz referência a uma pá para tirar neve e lixo da rua. Né? Ou seja, para pegar coisas que não servem para nada. É uma pá que você, a não ser para te atrapalhar. Né? Então, é uma referência a esse instrumento, mas que representa o modo de funcionamento dos objetos na nossa sociedade, de que eles são descartáveis, eles são de péssima qualidade, mas eles são caros. Né? No geral, é isso que acontece. Veja, por exemplo, o quadro do Romero Brito do Bolsonaro. É horrível, esteticamente falando. Peguem qualquer quadro do Romero Brito. É muito feio, mas vale milhões. Vale milhões porque tem pessoas dispostas a pagar milhões. Mas ele é muito feio esteticamente. E se você for pegar, por exemplo, retomando o exemplo que eu dei na semana passada, da camiseta do Che Guevara, perguntem ao longo do tempo, para os seus avós principalmente, porque aí a gente tem 2 gerações acumuladas, né, dos avós e dos pais, e a própria, então são 3, como eram os objetos antigamente? Os objetos eram mais duradouros. Né? Vejam as camisas, as camisetas, eram de qualidade melhor, duravam mais. Não é que elas duravam para sempre, mas elas duravam mais do que duram as camisetas hoje. Vejam, por exemplo, os refrigeradores, os fogões ou qualquer instrumento antigo. Eles têm uma durabilidade maior do que a de hoje. Ou seja, outro modo de dizer isso é falar que os objetos têm menos qualidade hoje do que tinham antigamente. E por que eles têm menos qualidade? Porque você precisa repor esses objetos. Né? Um fato tanto quanto óbvio. Se sua camisa é de baixa qualidade ela vai furar, vai desbotar mais rápido, você vai precisar comprar outra para repor essa peça. Mas isso não se limita às camisas.
Isso pode ser geladeira, pode ser carro, pode ser televisor, pode ser impressora, pode ser telefone celular. O fato básico, que é a escola de Frankfurt, que burila essa ideia, mas que retoma hoje com uma expressão muito rebuscada, que é da obsolescência programada, nada mais é do que o kit, né? O desprezo que os objetos, o desprezo no seu sentido de qualidade que os objetos no capitalismo portam, né? Os objetos tendem, então, no capitalismo, a serem, primeiro, de baixa qualidade material. Então, camisas menos duradouras, geladeiras que não duram tantos anos quanto duravam geladeiras das gerações anteriores. Para incentivar a alta do consumo e para incentivar uma certa circulação social corrupta frente aos seus originais. O que eu estou falando? O kit também é representado na sociedade de produção capitalista como por meio da pirataria, né? Vejam, o que são objetos piratas? Objetos piratas são réplicas, são reproduções de objetos que, na sua origem, custam exorbitâncias. Então, por exemplo, você pode comprar uma bolsa do Louis Vuitton por $5.000, né, por R$20.000, numa loja especializada no shopping, ou você pode comprar uma bolsa Louis Vuitton, né, pirateada na 25 de março por R$100. Você pode comprar um tênis Nike original por R$800, você pode comprar um por 50 também na 25 de março. Você pode comprar um iPhone 12, que hoje acho que custa em torno de uns R$9.000, ou você pode comprar um iPhone, né? É verdade, um iPhone em qualquer banquinha de coreanos e chineses em São Paulo por R$200. Então veja bem, a função dos objetos pirata é fazer a vez da apropriação de um objeto cujo original está impossibilitado devido ao seu preço. Mas ao invés de haver um questionamento sobre o preço exorbitante do objeto original, e mesmo que isso aconteça, nós de bom grado compramos os objetos piratas ou os objetos com qualidades estéticas questionáveis. Então, por exemplo, na incapacidade de poder comprar uma tela da Mona Lisa, né, que é inalcançável em termos de valores, nós podemos comprar porta-retrato ou reproduções que são vendidas em museu para enquadrar e colocar na sala de casa. Qual é a função da gente ter uma cópia de péssima qualidade em papel, com tinta ruim, de uma obra de arte famosa na sala de casa, né? Vou deixar claro que aqui em casa nós não temos, tá bom? Mas qual é a função? É a função representacional que o objeto tem na dinâmica do capitalismo. Ou você tem o objeto ou você não é reconhecido. Vejam que essa é a mesma lógica do sujeito que de bom grado se submete à exploração do trabalho, sabe, e não tendo a mínima significância, o mesmo significado naquele trabalho, né, se achando, procurando sair de lá o mais rápido possível, mas lá só fica para ganhar dinheiro, para comprar objetos que supostamente vão fazer esse sujeito mais feliz. Entendem essa lógica? A lógica de que o kit ou a indústria cultural faz com que os objetos tomem a vez, tomem o lugar das pessoas. Ao invés de nós criarmos objetos que sejam autorais, dignos, com exceção dessas camisetas tie-dye que são horríveis, né? Ao invés de a gente se debruçar sobre uma produção autoral, nós corremos até os shoppings ou até as galerias para comprar objetos que são exorbitantes para poder presentear os outros, ou para poder fazer um certo uso. E a ideia de que a ausência desses objetos causaria um sofrimento maior para a gente. Uma ilusão, na verdade, de que o objeto vai responder às nossas necessidades. Acho que um ótimo exemplo disso é, por exemplo, pessoas que vão jogar futebol aos finais de semana, ou vão caminhar aos finais de semana, mas elas fazem questão de ter tênis ou chuteiras que custam 600, 700 reais. Né? As mesmas que jogadores profissionais utilizam. Ora, se você colocar um tênis, ele magicamente, porque ele só porque ele custa 800 reais, ele magicamente vai fazer você ter um desempenho melhor, você colocar uma chuteira necessariamente vai fazer com que você jogue melhor futebol?
Da mesma forma que eu posso perguntar se você comprar uma determinada roupa, com determinada estampa, com determinado decote, ou uma determinada maquiagem, ela magicamente vai fazer você mais bonito, mais atrativo, mais desejado, né? Há uma ilusão, uma suposição na sociedade de produção capitalista, para o Adorno e para o Horkheimer, de que os objetos supostamente responderiam às nossas falhas e, assim, cobririam, né, ou recobririam as nossas falhas narcísicas. Então, ao invés de eu ficar pensando na minha própria limitação e tentar me haver com ela, como uma boa psicanálise ou a arte é capaz de fazer, é melhor eu correr atrás de um objeto que possa fazer essa suplência para mim. Uma relação muito básica disso é a relação do consumo, eu digo assim, de comer objetos, né? A ansiedade leva algumas pessoas a comerem exorbitantemente. A tentativa de que, se eles comerem, eles vão ser de tal forma preenchidos que não haverá mais sofrimento, mais ansiedade. Uma ilusão total de como o mundo real, material, funciona. Mas imaginariamente, talvez o sofrimento cesse. Isso vale para a comida, vale para a bebida, vale para os objetos, vale para o telefone celular, vale para o campo amoroso e vale para o saber. Se eu tiver uma biblioteca ou prateleiras lotadas de livro, talvez as pessoas suponham, e eu mesmo me convenço do fato, de que o fato simplesmente de eu ter livros, o que me desobriga a ler, talvez eu seja mais inteligente que os outros. Não à toa as lives atualmente, né, sempre estão repletas de livros atrás das pessoas, para querer transmitir uma certa aura de respeitabilidade. No meu caso, eu prefiro gravar numa parede branca, porque acho que eu não tenho respeitabilidade nenhuma, né? Ou para esvaziar esse campo imaginário. Então, o primeiro elemento que a gente vai discutir, discutiu aqui, é a função do objeto na sociedade de consumo. Qual é a função do objeto? Os objetos, eles realmente respondem às nossas necessidades e tornam a nossa vida mais feliz, mais fácil. E sem esses objetos seria impossível viver, né? Sem o smartphone é impossível viver. Essa é uma pergunta que os teóricos de Frankfurt fariam hoje. Será que nós precisamos de objetos que supostamente nos tornam mais bonitos e sem eles nossa vida é um sofrimento sem tamanho? Então, qual é o papel do objeto? Será que nós fazemos uso de objetos ou será que são os objetos que nos usam? Vocês já devem ter ouvido discussões do tipo, quando ninguém está te oferecendo um objeto, o objeto a ser oferecido, na verdade, é você. É isso que o Facebook e o Instagram faz. Ele está te oferecendo, ele está oferecendo os seus dados, né, as suas características para grandes empresas te ofertarem objetos. Então, quem é a mercadoria? A mercadoria é você. Então, é assim que funciona. E nós temos a ilusão, desculpem, esse é um fato muito importante. Todavia, temos a ilusão de que nós dominamos esse processo. Porque basta dar um logout ou baixar a telinha do notebook, né, que tudo bem, eu estou imune ao modo de funcionamento da sociedade de produção capitalista. A minha avó, né, que é uma senhora já falecida, quando começou a internet, ela achava que realmente era um mundo mágico, né? E que ninguém antes da internet conseguia compreender e captar tão bem os seus anseios quanto o computador. Porque ela digitava lá no Google assim, não sei, panos de crochê para botijão de gás, e saía os panos de botijão de gás. Aí no outro dia, quando ela abriu o computador, tinha um monte de pano. Ela falava, não é possível. Eles sabem o que eu quero, eles leem a minha mente. A minha avó falava isso de uma maneira muito séria. Ela era muito velhinha, né? Dei esse desconto para ela. Ela não entendia como funcionavam os algoritmos, né? Ou as propagandas dirigidas. Então nós temos a ilusão, né? Ou temos uma grande ilusão de que a gente controla as influências que nos formam por meio da aquisição e da circulação de objetos, quando na verdade nós somos formados por esses objetos, por essa oferta. Mas isso é próprio do sistema de produção capitalista. Tentar nos convencer de que quem está tomando as decisões somos nós, quando na verdade nós somos não as origens, nós somos o alvo dessas relações. Isso se dá também, de certa forma, por um autor da Escola de Frankfurt chamado Herbert Marcuse, nas relações amorosas e sexuais
do mundo contemporâneo, ainda mais sobre o capitalismo. Né? O Marcuse ele vai escrever algumas coisas super legais, das quais eu vou destacar dois livros para vocês. O primeiro de 1955, que é Eros e Civilização, que ele vai falar de psicanálise, e o segundo, que é a Ideologia da Sociedade Industrial, ou O Homem Unidimensional, de 1964. O que o Marcuse está querendo dizer? O que ele diz para a gente? Ele diz o seguinte, há uma ilusão no capitalismo, né, e essa é a ilusão que constitui o capitalismo e, portanto, nos constitui, de que nós temos liberdade no plano afetivo e sexual. Então, por exemplo, se você está infeliz com o seu parceiro, basta você trocar de parceiro. Né? Há tantas as vezes necessárias que isso se apresentar. Você tem até a liberdade de se livrar dos parceiros. Isso é um fato positivo porque a gente não fica preso a ninguém para o resto da vida somente por uma obrigação legislativa. Mas também é uma ilusão, um equívoco achar que a gente troca de parceiro e sempre a gente vai ter prazer e vai acertar a mão. Né? As experiências mostram que a gente troca de parceiros e alguns problemas voltam a repetir. Então, onde é que estava o problema? No parceiro ou em você? Mas ao invés de pensar que as questões, né, que eu coloquei em termos de problema, mas são questões subjetivas, pautadas em ideais românticos e sexuais do mundo, elas são delegadas para um indivíduo chamado parceiro. Olha, eu não sou feliz nesse relacionamento porque você não faz isso, você não faz aquilo, você não me diz isso, você não me diz aquilo. Então, ao invés de eu rever os meus preceitos e as minhas expectativas, ou os meus ideais inalcançados, é melhor eu me livrar de você. Então, ao invés de ficar com você, só com você, é melhor ir para a balada e ficar com todo mundo que eu quiser, porque lá eu vou ser feliz. Né? E a lógica para o Marcuse é uma lógica muito simples. Você pode até ter mais experiências prazerosas, mas certamente você também vai ter mais sofrimentos, porque você vai se deparar com mais gente, com mais experiência e com mais possíveis consequências adversas. Talvez você se ponha em situações de risco. Então o Marcuse, ele não está querendo ser moralista. Ele está falando que ou com parceiros fixos ou com a suposta liberdade no plano sexual, consequências negativas aparecerão. Por que consequências negativas aparecerão? Ou sofrimentos subjetivos? Porque isso é próprio do sistema de produção capitalista. Se o amor um dia foi nos apresentado como um ideal romântico que curaria todas as feridas, então eu tenho que achar minha cara metade, daí eu vou ser feliz, até lá eu vou dando umas trombadas, mas um dia eu vou conseguir ser completo, hoje não é o valor do amor que é colocado em cena para o capitalismo. Para o Marcuse, o que é colocado em cena é a frequência das relações sexuais e a sua satisfação. Quanto mais parceiros, quanto mais experiências, quanto melhor a minha performance, ou quanto maior for a minha cartela de disponibilidades, mais prazer, mais completude, mais felicidade eu vou ter. Todavia, a gente precisa lembrar que o Marcuse, como todos os teóricos da Escola de Frankfurt, é dialético. Ele está falando, sim, se você sair e beijar um monte, você vai ter um monte de prazer. Se você sair e transar com um monte, você vai ter um monte de prazer. Mas o oposto é verdadeiro. O sofrimento que isso pode causar para o sujeito também pode ser grande. Só que o capitalismo vem dizendo, para que pensar nesse sofrimento? Saia e beije, saia e transe, saia e beba. Porque se você beber e ficar de ressaca, aí você toma um Epocler, entendeu? Ou então, né, se você sair e tiver uma doença venérea, você trata essa doença e pronto, bola para frente. Hoje nem AIDS mata mais. Então vejam, da mesma maneira que há uma oferta de objetos ou de vivências, de experiências, de relações que supostamente nos fazem mais felizes e mais completos, o seu inverso aparece na mesma intensidade. Então essa suposta liberdade, na verdade, é tão somente para o Marcuse, para a Escola de Frankfurt, uma nova apresentação das formas de escravidão na modernidade. Então vejam, acho que vocês já perceberam que os teóricos de Frankfurt, por serem ligados à psicanálise, são extremamente pessimistas. Mas eles são pessimistas não porque é da natureza dos seres humanos sofrer, da natureza dos seres humanos se darem mal,
da natureza dos seres humanos serem enganados. É o modo de funcionamento das interações sociais, o sistema de produção capitalista, que cria, reforça e replica esses sofrimentos. Então a solução é só uma. Ou pensamos em vias alternativas para o capitalismo, ou o sofrimento não vai cessar. O sofrimento vai ser simplesmente apresentado com outra palavra, suposta liberdade, o que não vai acontecer como liberdade total. E para finalizar, vamos lembrar que o Kitsch também aparece no campo erótico. Eu não sei se vocês assistiram, alguém assistiu 50 Tons de Cinza? É muito ruim, gente, com todo respeito. É muito fraco, é muito ruim, não leva a nenhum tipo de questionamento, sabe? É uma pataquada furada que a gente vai lá, vê pessoas bonitas, vê objetos que podem ser interessantes, as pessoas saem do cinema e vão para os sex shops comprar os objetos, mas é muito ruim, não tem nada de inovador. Né? Inovador tinha Marquês de Sade, que numa sociedade extremamente moralista foi falar de bater nos outros para ter tesão. 50 tons de cinza é um negócio que não rompe que não é prédica, muito pelo contrário. É um casal heterossexual, jovem, bonito, bem-sucedido profissionalmente, bem-sucedido sexualmente, que se submete a algumas práticas em belos apartamentos de Nova York, comendo e bebendo uma das melhores coisas da vida. O que isso questiona a sociedade de produção capitalista? Aí as pessoas saem e falam que legal, agora eu preciso de um sujeito para chamar, né, de um grey para chamar de meu. Né? E elas vão atrás dessas relações replicando modos de dominação, né? Dominação heterossexista e modos de exploração do corpo que beiram o sexismo ali, da pior acepção possível. A mulher que quer transformar o mocinho, né, o mocinho desencaminhado por conta de traumas, lugares comuns atrás de lugares comuns. Isso não leva a lugar nenhum. Mas as pessoas compram os objetos, as algemas de pelúcia, que mais? Não sei, as lingeries, né? Todas achando que a sexualidade vai ser super melhor, né, se o objeto estiver presente. Então não basta um sujeito de carne e osso, é necessário objetos que custam dinheiro e que criam expectativas no sujeito. Então vejam, o que os teóricos da escola de Frankfurt querem dizer não é pegar os objetos e jogarem fora, vamos jogar tudo fora, né? Não vamos usar nenhum objeto, vamos viver igual os homens das cavernas, né? Porque lá a gente vai ser feliz. Eles não disseram isso. O que eles estão dizendo é que nós somos muito facilmente convencidos que nós precisamos de objetos, de todos os objetos. A gente precisa de alguns, talvez, para facilitar alguns processos, mas todos não. Nós não precisamos de 50 pares de sapato, nós não precisamos ter uma biblioteca particular em casa, já existem as bibliotecas públicas, nós não precisamos de objetos que supostamente nos tornam mais bonitos, nós precisamos pensar e refletir sobre as relações que esses objetos deveriam ter entre as pessoas, e não ao contrário. É muito importante a gente ter claro essas concepções da escola de Frankfurt, porque é a partir dessa ideia de subjetividade formada a partir de uma estrutura social intermediada por os objetos que nos colocam no papel de objetos, ou seja, somos objetificados, somos reificados, que nós vamos fazer toda a discussão própria da Psicologia Social 2. Então, espero vocês na discussão. Eu espero que vocês saiam daqui com mais questionamentos do que com respostas. Tá bom? Agora, com licença, que eu vou continuar minha compra de Nespresso.